as funções trigonométricas, né? Então, nós vamos falar... Basicamente, a gente vai trabalhar só com integral por substituição, mas vamos falar... as funções envolvidas serão funções trigonométricas. E, além disso, serão funções trigonométricas, e aí, além disso, nós vamos precisar usar algumas das identidades da trigonometria, né? Porque lá na trigonometria, né, a gente viu lá do ensino médio, acho que em cálculo zero a gente trabalha um pouco isso, né? Tem as identidades, né, que são importantes, né? E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho, tá? Então, já botei para gravar, então dá uma olhada. Deixa eu ver. PowerPoint. Bom, então, nossa aulinha. Aqui tem um GIFzinho, o professor de vocês adora GIF, né? E aí aqui tem o gráfico da função seno e cosseno, e aí a relação com o ciclo trigonométrico. Então é um GIFzinho legal que ilustra um pouco essa movimentação da função seno e cosseno, né? Da semana passada, nós já tínhamos deixado algumas coisas envolvendo trigonometria nos exercícios pós-aula, né? E aí, temos esse exercício aqui, né? Tá. O que ele pede? Ele pede para... Eu tenho uma região limitada, né? A região é limitada pela raiz quadrada de cosseno de x sobre 3. E aqui está o gráfico dessa região, tá o gráfico, né, da raiz quadrada de cosseno de x sobre 3. E a região ela é limitada por essa curva e pelo eixo das abscissas. Então, essa região, né, é isso aqui. Tá? Que vem de menos 3π sobre 2 a mais 3π sobre 2. Bom, quando esta região gira em torno do eixo das abscissas, em torno do eixo x, ele vai formar tipo uma bola de rugby ou um zeppelin, enfim. Enfim, então a questão é calcular o volume desse sólido. Então o volume desse sólido vai ser uma integral, né? Melhor. O volume dele vai ser π vezes a integral de menos 3π sobre 2 até 3π sobre 2 da minha função, a função é a raiz quadrada do cosseno de x sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado de x. Tá. Então, antes de sair resolvendo a integral, vendo o que nós temos na tabela, nós temos que ver isso aqui, ó, que eu tenho uma raiz quadrada que está sendo elevado ao quadrado. Bom, se eu tenho uma raiz quadrada que está sendo elevado ao quadrado, isso implica que eu vou ficar com π menos 3π sobre 2 até 3π sobre 2 de quem? Do cosseno de x sobre 2, né? De x sobre 3, né? Dx. Porque aquela velha história, né? Se eu tenho raiz de 2 e eu elevo a raiz de 2, isso aqui vai ficar 2. Se eu tenho raiz de uma caixinha elevado ao quadrado, vai sobrar a raiz da caixinha. Bom, então nosso problema agora está em resolver, né, antes de olhar para os limites e multiplicar por π, está em resolver, né, essa integral aqui, de x sobre 3 dx. Então tá, então vamos ter que resolver essa integral aqui para completar, né, a nossa continha. Tá. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, é olhar na tabela. Então, nós temos que resolver a integral de cosseno de x sobre 3 dx. Então, a primeira coisa a fazer é sempre ir para a tabela. Bom, aonde eu vou olhar na tabela? Vou olhar para as funções trigonométricas, né? Exclusivamente esta função aqui. Bom, nesse caso aqui, tá bem claro, né, que o meu u é x sobre 3. Bom, se o meu u é x sobre 3, quem vai ser meu du? Vai ser a derivada. Derivada de x sobre 3
é 1/3 de x. Tá, então se é 1/3 de x, o que que acontece? Se eu fizer cosseno de x sobre 3, né? Se eu multiplicar o meu dx por 1/3, venho aqui e multiplico o dx por 1/3. Então, eu posso substituir o meu 1/3 de x vira 1 du. Mas se eu multipliquei aqui dentro por 1/3, lá fora, eu vou ter que multiplicar por 3. Por quê? Porque 3 vezes 1/3, isso é 1, né? Então, eu compensei, ou seja, eu tive que pagar lá fora. Tá. Então, como é que fica? Então, como é que fica? Isso aqui vai ficar igual a integral de quem? Cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de... Aqui é 3. O x sobre 3 nós verificamos que é u. Então, no lugar de x sobre 3, nós substituímos por u. E 1/3 de x corresponde a 1 du. Ok, então eu tenho exatamente o que nós verificamos na tabela. Desta maneira, eu tenho que 3, né? Eu tenho 3 vezes a integral do cosseno de u du é igual a seno de u. Então, esta integral aqui corresponde ao seno de u mais c. Dessa maneira, eu tenho 3 seno de quem? De u, quem é o u, é x sobre 3, mais a constante c. Ok. Mas o nosso problema vai além disso, né? Porque o nosso problema está em resolver, né, essa integral aqui. Menos 3π sobre 2, 3π sobre 2, do cosseno de x sobre 3 dx. Esse é o nosso problema. Então, nosso problema é π. Quanto é essa integral aqui? Ela é 3 vezes o seno de x sobre 3, de menos 3π sobre 2, até 3π sobre 2. Tá, então tá. O que vai acontecer? Vai ficar volume igual. Vou botar um π aqui fora, vou abrir um. E vamos pegar a primeira parte, né? Vamos botar 3π sobre 2 no lugar do x. Então, vai ficar 3 vezes seno de 3 vezes 3π sobre 2, melhor, 3π sobre 2, que divide 3. Então, no lugar do x, eu coloquei 3π sobre 2. Tá. Menos 3 seno de quem? Menos 3π sobre 2, que divide 3. Então, eu substituí, né? Peguei primeiro o x que está em cima e depois o x que está embaixo. Ok, então vamos lá. Quanto é que é 3π sobre 2, 3π sobre 2 dividido por 3? Bom, 3π sobre 2 dividido por 3 é 3π que divide 2 vezes 1/3. E isso aqui é π que divide 2. Muito bom. Então, eu posso dizer que o volume é 3 vezes o seno de π sobre 2 menos 3 vezes o seno de menos π sobre 2. Tá. Então, agora nós vamos ter que olhar um pouco para a função seno. Então, o que a gente sabe? Bom, se eu olhar lá no ciclo trigonométrico, né? Vou botar uma outra corzinha aqui. Tá. Vou pegar aqui uma outra corzinha. Se eu pego aqui no meu ciclo trigonométrico,
A gente sabe que o eixo seno é esse, e esse aqui é o eixo dos cossenos. Então, esse aqui, nós temos os pontos, né? Então esse ponto aqui eu tenho altura 1, né? Tenho o ponto aqui é 0 e 1, e aqui é 1 e 0, né? Ou seja, eu estou considerando uma circunferência, o ciclo trigonométrico é um ciclo de raio 1. Então, o que é π sobre 2 radianos, né? Que ângulo é esse? O ângulo de π sobre 2 radianos é o ângulo reto. Então, ele corresponde a esse ângulo aqui. Então, se esse aqui é o ângulo de π sobre 2 radianos, quem é o seno? Bom, o seno aqui é 1. Então, esse valor aqui é 1. Ah, professor, mas eu coloquei na calculadora e deu outro valor. Ora, então você tem que olhar lá em cima na calculadora, você tem um Dzinho. Aí você tem que mudar esse Dzinho para R. R de radianos. Como fazer isso? Bom, aí você vai pegar o modelo da sua calculadora, jogar isso no Google e faz a pergunta: como mudar para radianos na calculadora tal? O Google responde. Tá, e o que é menos π sobre 2? Bom, o menos π sobre 2, eu estou olhando o ângulo no sentido horário. Quando eu estou com um ângulo positivo, né, eu estou indo no sentido horário. Quando eu estou com um ângulo negativo, eu estou indo no sentido anti-horário. Então, se eu olhar para cá, eu vou estar olhando, eu sempre vou começar aqui, né? Eu vou estar olhando no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, eu vou parar em menos 1. Então, este valor aqui corresponde a menos 1. Dessa maneira, nós temos que... Vou botar de azul. Desta maneira, o volume vai ser quanto? Vai ser π 3 vezes 1 menos 3 vezes menos 1. E assim nós temos que π vai ser igual a quanto? 3 mais 3, ou seja, 6π unidades de volume. Então, este aqui é o resultado, né? O valor o volume da bola, né? O volume dessa bola aqui é de 6π. 6π unidades de volume. Vai depender da unidade que nós estamos trabalhando. Certo? Bom, é uma questão tranquila, né? Claro, tem toda a questão da trigonometria, que a gente tem que saber tratar dela, né? Bom, professor, fale. Desculpa, o senhor só explica novamente a questão ali do radianos ali na calculadora? Só para mim poder... A calculadora, ela tem que estar em cima, você tem... O Rzinho de radianos, né? Isso, você tem aqui o visor, e geralmente aqui tem que ter um Rzinho. Se não tem esse Rzinho, você tem que mudar ela. Na minha calculadora, deixa eu ver onde é que ela tá. Tá, eu tenho uma aqui que não é a que eu gosto de usar, mas é uma HP. Ela deve de estar no Moodle aqui, né? Esse Moodle, eu devo achar ela. Sim, tá, encontrei agora. É que eu acho que eu fiz errado, que nem o senhor falou. Na minha eu tenho que colocar o seno, abro parênteses, π dividido por 2, fecho parênteses. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Muito obrigado. De nada. Isso é uma questão importante, tá, gente? Porque vocês depois fazem disciplinas aí e que vocês têm que trabalhar, tipo, alguns cursos vão preferir usar medidas em graus. A outros cursos, outras disciplinas, vão preferir as disciplinas em radianos. Enfim, e aí vocês, na hora de resolver, por exemplo, provas, exercícios ou fazer projetos, vocês vão ter que ter cuidado com isso, porque a calculadora, dependendo do tipo eu já vi gente dizendo assim, eu fiz prova de, sei lá, aço madeira com a minha calculadora toda em DEG de graus e a resposta tinha que sair em radianos e, né, fiz as contas todas certas, mas aí usei a unidade de medida na calculadora errada e foi tudo para água abaixo. Então, sempre tem que estar ligadinho. Tá. Então vamos dar uma olhada nessa questão aqui, né? Isso aqui já da aula passada.
Tá, nessa questão aqui a gente vê, bom, a gente tem uma exponencial e tem uma secante ao quadrado, né? Bom, olhando para isso, alguém vai dizer, não me vem nada na cabeça. Nada me lembra. Só me lembra que é uma coisa horrível. Bom, vamos olhar para a tabela. Tá. Olhando na tabela, a gente vai ver se tá. O que pode me ajudar? Pode ser exponencial? Porque isso aqui é uma questão de hipótese, né? Eu vou olhar assim, bom, qual desses modelos aqui se encaixam no meu problema? Então, eu tenho aqui 6 modelos, né? Eu tenho 7 modelos. Qual desses 7 modelos se encaixam no meu problema? Será que o 6 se encaixa? Bom, para o 6 se encaixar, quando eu escolher o U, eu vou ter que saber, eu vou ter que dizer quem é o DU. Né? Se eu escolher que o U é 3x, né? O meu DU vai ser 3dx. O que eu faço com isso aqui? Não dá para fazer nada. Então, não pode ser isso aqui. Bom, pode ser a 9? É bem provável que sim. Por quê? Por quê? Porque se eu tenho... Opa. Então, vou chamar aqui, ó. Porque se eu tenho que U é igual a E na 3x, quem vai ser o DU? O DU vai ser a derivada. A derivada de E na 3x vai ser 3E na 3x dx. Então, o que a gente pode fazer? Se eu reorganizar a integral, eu vou botar aqui secante ao quadrado de E na 3x. E aí, esse E na 3x, tudo aqui uma multiplicação, eu posso trazer para mais perto, né? 3x dx. Tá? Então, para eu fazer a substituição, eu vou multiplicar aqui por 3, por causa desse 3 aqui, e para eu poder fazer essa multiplicação lá fora, eu vou ter que pagar 1/3. Então, agora, eu consigo fazer a substituição plenamente. Opa. Como assim? Vamos ver aqui. Vou pegar... Então, eu consigo fazer a substituição plenamente. Então, vai ficar integral de secante ao quadrado. Então, no lugar do E na 3x, no lugar de E na 3x, eu vou colocar U. Então, no lugar do E na 3x, vai vir o U. No lugar de 3E na 3x dx, no lugar, né, dessa expressão, eu vou substituir pelo DU, né? Porque 3E na 3x dx é um DU. E aqui na frente eu tenho 1/3, né? Que eu tinha pago 1/3 para poder fazer essa substituição pelo DU. Então eu consegui adequar o meu problema ao modelo que foi apresentado na linha 9. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho 1/3. Ora, bom, segundo o que eu tenho na linha 9, a secante ao quadrado de U DU é a tangente de U mais a constante C. Bom, mas quem é o U? Bom, o U é o E na 3x mais a constante C. Então, quando a gente está resolvendo uma integral por substituição, a gente tem que pegar o nosso problema e encaixar dentro de um modelo. Agora, vamos ver esse problema aqui. Né? Esse problema aqui, de novo, a gente olha para uma integral e pensa, bom, o que fazer com ela? Né? Quando não vem nada na nossa cabeça sobre o que fazer, a gente vai correr para a tabela. Lá na tabela, a gente vai ver as possibilidades. A gente tem aqui a tabela básica, nós temos 7 linhas e vamos olhar para todas as linhas. Será que pode ser a 3? A 4 não tem chance. A 5, né? O A, na verdade, é o número de Euler, que no caso é a 6. As 3 últimas não têm a menor possibilidade. Então, só pode ser a 6. Né? Tá. Para ser a 6, para nós adaptarmos o nosso problema ao modelo da 6, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar que o U seja menos x ao quadrado. Né? Ou seja, o meu DU
tem que ser menos 2x dx. Tá, então, se eu reorganizar a minha integral, o que vai acontecer? Né? Vamos botar aqui integral de e. O que vai acontecer? Então, no lugar do... aqui tinha faltou o x. Deixa eu botar. Então, eu reorganizei o x aqui. Vermelho. Então, se eu multiplicar aqui dentro por menos 2, né? Eu multiplico aqui dentro por menos 2 para eu conseguir fazer a substituição pelo du, lá fora eu vou ter que multiplicar por menos 1/2. Então, vai ficar menos 1/2. E aqui, então, o que acontece? No lugar do menos x ao quadrado, eu substituo por u. E no lugar de menos 2x dx, menos 2x dx, eu vou substituir por du. E aí, então, nós temos que menos 1/2, pelo modelo da linha 6, vai ficar e na u mais c. Ou seja, isso vai ser menos 1/2 de e na menos x ao quadrado mais c. Tá? Também sem grandes mistérios. A questão é colocar dentro da forma. Você tem a tabela é a forma. Você tem um problema e você tem que adaptar o problema a um modelo. O mesmo ocorre aqui. Professor, mas agora parece uma coisa muito pior. Não, é a mesma coisa. Né? Primeiro, bom, agora eu tenho um exponencial, eu tenho um cosseno. Tem que olhar para a tabela. A nossa tabela aqui com 6, 7 linhas resolve o nosso problema. Tá. Então, professor, a função é a 6. Bom, se a 6, o u é x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. O que eu vou fazer com o cosseno? Não dá para fazer nada. Então, pode ser a linha 7. Se for a linha 7, que de fato é, quem vai ser o u? O e na x ao quadrado. Desta forma, né, a derivada de e na x ao quadrado vai ser, derivada de x ao quadrado vai ser e na x ao quadrado vezes 2x dx, né? Lembrando da regra de derivação, a gente já viu lá no grau A. A derivada de e na u é e na u vezes du, né? Então, e na u vezes a derivada do u. O u é x ao quadrado, então vai ficar 2x. Tá. Ok, ou seja, isso aqui é 2x e na x ao quadrado dx. Muito bom. Então, agora, o que nós vamos fazer? Bom, vamos pegar a nossa integral, né, e reescrever ela. Bom, eu vou ficar com e na x ao quadrado, cosseno, ou melhor, vou fazer assim, vou fazer cosseno de e na x ao quadrado vezes x e na x ao quadrado dx. Tá. Isso aqui vai ter que fechar em cosseno de u du. Então vamos ver se a gente consegue fechar isso, né? Fechar no modelo cosseno de u du. Tá. Então, para eu substituir, né, x vezes e na x ao quadrado dx por um du, eu vou ter que multiplicar aqui dentro por 2, porque 2x e na x dx corresponde ao du. Então, 2x e na x dx correspondem ao du. Agora, o e na u, ou melhor, o e na x ao quadrado corresponde ao... Tá, mas se eu multipliquei aqui dentro por 2, lá fora eu vou ter que pagar por isso, ou seja, 1/2.
Muito bom. Então, eu consegui encaixar no modelo da linha 7. Quando eu conseguir encaixar no modelo da linha 7, eu vou finalizar. Bom, o modelo da linha 7 diz que a integral do cosseno U du é seno de U mais a constante C. Ou seja, o meio de quem? Do seno de E na x ao quadrado mais C. Certo? É simplesmente a gente tem que saber olhar para a tabela e fazer os encaixes. Professor, desculpa só, de repente seja uma pergunta idiota, mas é porque eu não consegui pegar direito. Da onde que surgiu aquele 2 ali que o senhor colocou ali em cima? 2x... Esse aqui? Esse mesmo. Esse aqui, ele vem da derivada, ó. Quando eu fiz aqui, escolhi e na x ao quadrado como u, né, eu escolhi ele como u. Então, eu vou fazer a derivada. Então, a derivada de e na u é e na u du. Então, perfeito. Aí, o que acontece? Eu derivei o x ao quadrado, surgiu 2dx, tá? Perfeito. E cada vez que eu faço a derivada, como eu tenho a derivada ali, eu tenho que pagar fora daí pela divisão dela, né? Exatamente. Sempre tem que pagar fora. Exatamente. Tá? Porque daí surgem as frações ou as multiplicações lá na frente. Tá? Perfeito. Tá. Então, tá. Então, é basicamente esse raciocínio, tá? Não tem... Quando a gente está falando de integral por substituição. Tá. Então, tá. Nossa, deixa a janela aberta e vem ver. Bom, então tá. De novo, uma outra situação onde eu tenho... Né, agora eu tenho duas trigonometrias. Tá. Professor, dá para usar aquelas identidades da pré-aula? Até pode, mas não é o caso. Até pode não pode. Poder pode, mas você vai se enrolar cada vez mais. Né? Então, em vez de se enrolar cada vez mais, vamos se desenrolar. Né? Então, como nós vamos tratar aqui? Tá, bom, tabela. Vamos olhar para a tabela e vamos ver o que a gente pode fazer. A questão toda aqui é que a gente, por exemplo, vamos pensar na linha 8. Na linha 8 não dá para usar porque o U é o que está dentro do seno. Na linha 7 também não dá para usar porque o U é o que está dentro do cosseno. Então, nós temos que pensar o que é cosseno ao quadrado de 5x. O que é cosseno ao quadrado de alguma coisa? Cosseno ao quadrado de alguma coisa nada mais é do que o cosseno de 5x elevado ao quadrado. Ou seja, quando eu tenho algo escrito desta forma, é porque, né, a função está sendo elevada ao quadrado. Então, dessa forma, pelo fato de eu ter essa relação de potência, nós vamos começar pela linha 3. Então, nós vamos começar pela linha 3. Tá? Então, é por aí que as coisas vão começar. Então sempre vamos lembrar que o cosseno ao quadrado de 5x nada mais é do que o cosseno de 5x elevado ao quadrado. Então, dessa maneira, se eu faço o U sendo uma potência, eu faço o cosseno de 5x, quem vai ser o du? O du vai ser a derivada. Bom, a derivada do cosseno de U, a gente viu lá no grau A, era menos seno de U du. Então, a derivada do cosseno vai ser menos seno de U vezes a derivada do 5x, que é 5 dx. Portanto, o du vai ser menos 5 seno de 5x dx. Beleza. Tá, então dessa maneira, nós vamos pegar a nossa integral e vamos fazer o seguinte. Eu tenho cosseno de 5x. Aqui eu tenho seno de 5x dx. Então,
Se eu multiplicar por menos 5, aqui fora eu vou ter que multiplicar por 1/5. Por quê? Menos 1/5, né? Vou ter que pagar lá fora com menos 1/5. Por quê? Menos 1/5 vezes menos 5, isso dá 1. Então, sempre eu pago lá fora com o valor cuja multiplicação vai resultar em 1, né? Ou seja, com o inverso multiplicativo. Então, o que nós temos? Aqui nós vamos ter que reduzir, então, toda essa integral, né, a essa forma aqui, né, essa forma. Então, eu vou ter que ter um u elevado ao quadrado, né, vou ter que ter uma potência aqui ao quadrado, e eu vou ter que ter meu du. E lá fora, o menos 1/5. Vamos fazer o seguinte. Então, o cosseno, como eu estou substituindo o cosseno de 5x por 1, eu vou colocar o u aqui, u ao quadrado. O menos 5 seno de 5x dx, então, menos 5 seno de 5x dx corresponde ao u. Então, tudo isso aqui eu vou substituir por du, né? Menos 5 seno de 5x dx corresponde ao du. Coloquei ali. E menos 1/5 está aqui fora. Ok. Então, como nós escolhemos a linha 3, ou seja, como nós verificamos que a linha 3 se encaixa ao problema, então eu vou ficar com menos 1/5 e vamos aplicar a linha 3. Du na P mais 1, ou seja, 3, dividido por 3, mais a constante C. Então, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1/5 vezes 1/3, vai ficar menos 1 sobre 15. O u ao cubo. O u é cosseno de 5x, então vai ficar cosseno ao cubo de 5x mais a constante C. Certo? Então de novo, uma questão simples, sem grandes mistérios. Tá. Então tá, não, aqui eu superestimei. Tá, e agora esse problema aqui. Bom, de novo nós temos uma situação onde eu tenho uma potência, eu tenho uma função. Essa potência, essa função que nós temos aqui, vamos ter que olhar para a tabela e ver o que a gente consegue enxergar, né? Bom, primeiro a gente já olha e descarta os três últimos modelos. As três últimas linhas não dá. A sexta linha e a quinta linha também não. Tá? Não tem exponencial, não tem nada ali. Então, sobrou a terceira e a quarta. Né? Tá, se eu escolher a quarta, o u vai ter que ser o x. Derivada de x é 1, ou seja, vai ficar... Se eu disser que o u é o x, que é esse x aqui, o du vai ficar dx, e o que eu faço com isso aqui? Não sei. Então, não pode ser a 4, só pode ser a 3. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Bom, se é a 3, então, como a gente sabe que o logaritmo ao cubo de x, né, corresponde ao logaritmo de x elevado ao cubo, então, né, nós vamos, segundo o modelo da linha 3, o u vai ser logaritmo de x. Tá? Aí nós vamos ter que recorrer à tabela de derivadas, lá do grau A, para recordar qual é a derivada do logaritmo de u. Bom, se a gente pegar a tabela lá do grau A de derivadas, a gente vai ver que a derivada do logaritmo é 1 sobre u vezes a derivada de u. Bom, se o u é o... Melhor, né? Então, se o u é o x aqui, vai ficar bem simples, né? Então, vai ficar o meu du vai ser derivada do logaritmo é 1 sobre x vezes a derivada do x, que é 1, ou seja, dx. Ok.
Resolvido o problema. Tá, então o que nós temos? Bom, vamos só dar uma reescrita nisso aqui. Quando eu tenho algo desse tipo, é a mesma coisa que eu estar escrevendo isso aqui. Logaritmo de x vezes 1 sobre x dx. Mesma coisa, né? Então, eu posso escrever logaritmo ao cubo de x vezes 1 sobre x dx. E aqui a substituição ela é perfeita, né? Porque se eu colocar tudo isso aqui ao cubo, né? Pois é, eu queria falar, ele cai no quarto caso daí. Cai no quarto? Não. É, porque tecnicamente a de baixo seria... Ah, não, é a de cima que é derivada da de baixo, esquece, eu inverti as coisas aí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tá? Então, vamos ver aqui, vamos pegar a nossa caneta aqui. Então, aqui tá meu U, né, que a gente tinha escolhido, então, o U. E aqui tá claramente meu DU. E aí, então, nós conseguimos aplicar a linha 3, né? Conseguimos aplicar a linha 3 e o modelo da linha 3. Então, o modelo da linha 3 vai ficar U na 4 sobre 4. Que nada mais é do que 1/4 de quem? Do logaritmo na quarta potência de x. Né? Ou se você quiser deixar 1/4 vezes, pode deixar assim, pode escrever logaritmo na quarta de x dividido por 4, né? Qualquer uma dessas maneiras está correta, né? Uma dessas maneiras pode aparecer como gabarito. O que não pode acontecer, né? Deixa eu ver. Não, tá, aqui tá tudo certo. Não tem um que não pode acontecer, não tem um contra-exemplo. Tá. Tá, é o mesmo exercício. Deixa eu só fazer uma coisa. Antes tinha muita... Tá. Beleza. Tá. Já vou compartilhar aqui. Tá. Tá. Beleza. Tá, então feito aqui. Tá, tem uma mudadinha nesse exercício 15 aqui, porque ele tá, se vocês estão, quem está acompanhando pelo arquivo que está no Teams, a integral que estava aqui era praticamente a mesma que eu resolvi anteriormente, né? Então mudamos um pouquinho para ela ficar um pouco mais provocativa, né? Para ela provocar um pouco mais. Porque agora tem essa raiz quadrada, né? E a raiz quadrada, olhando para ela, ela assusta, né? Mas ela não tem que assustar, gente, né? Ela é tranquila, ela é uma potência, né? Porque eu vou ficar com cosseno de 8x, como eu tenho uma raiz quadrada, então é porque eu tenho um seno de 8x elevado ao meio dx. Tá, então, se eu já estou vendo que eu tenho uma potência, então não tem muito o que discutir, nós estamos tratando do modelo da linha 3, né? Então, se trata do modelo da linha 3, né, então o U em questão é quem está sob o domínio da potência, né? Quem está sob o domínio da potência é o seno de 8x. A função seno, né?
A derivada da função seno é quem? É cosseno, né, de 8x vezes... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Seria menos cosseno? Não, é mais cosseno. É que agora eu tô... Se eu fiz uma coisa errada antes. Ah, não, tá certo. Do outro lado tá certo, tá. Minha cabeça que tá... Opa. Confundindo as bolas, mas tá certo sim. A derivada, ó, vamos lembrar. Aqui, ó, a derivada do cosseno, esta sim é menos seno. Tá? Menos seno. A derivada do seno é cosseno positivo, vezes 8dx. Ou seja, isso aqui é 8 cosseno de 8x dx. Tá. Muito bom. Então, vamos lá. Então, vai ficar... Eu vou colocar aqui a minha potência, seno de 8x elevado ao meio, vezes o que eu tenho aqui, que é cosseno de 8x dx. E aí, então, eu vou ter aqui a minha potência. E vamos... Opa. Aqui é, então, o seno de 8x é U. Para eu colocar o du aqui, fazer a substituição por du, o que eu preciso? Eu preciso multiplicar, né, o cosseno de 8x dx por 8. Se eu multiplico o cosseno de 8x dx por 8, lá fora eu vou ter que multiplicar por 1/8, né? Ou seja, pagar 1/8 para eu fazer a substituição, ou seja, multiplicar por 8. Então, 1/8. Tá. Então, desta maneira, o que eu tenho? Né? Eu consigo encaixar perfeitamente no modelo da linha 3. Então, vai ficar 1/8 vezes U na 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1 mais o C. 1/2 mais 1 é 3/2, né? Então, vai ficar 1/8 vezes U na 3/2 sobre 3/2. Tá, o que eu faço com essa fração no denominador? Muito simples, né? Vai ficar 1/8 vezes a multiplicação pelo inverso dela, ou seja, 2 sobre 3. Vezes o U, a gente já pode substituir ele, vai ficar seno de 8x elevado a 3/2. Não dá para fazer muita coisa aqui, não. E aqui eu posso simplificar o 2 e o 8, então vai ficar 1/4, né? 1/4 vezes agora 1/3, então vai ficar 1 sobre 12. Seno de 3/2 de 8x. Você pode escrever dessa maneira, ou simplesmente deixar assim. Pode deixar assim, ou... Vamos ver se eu acho que eu tenho mais um slide aqui. Tem. Então, eu posso escrever 1 sobre 12, né? 1 sobre 12, porque aqui ficou 2. Isso aqui é 1 sobre 12. Ali eu posso escrever de várias maneiras. Eu posso fazer seno de 3/2 de 8x mais c. Ou você pode escrever 1 sobre 12 da raiz quadrada do seno ao cubo de 8x mais c. Tanto faz, tá? Tanto faz. Sempre lembrar que se eu tenho a raiz de... Se eu tenho uma raiz de n, aqui x, e aqui eu tenho um m, então isso aqui é x na m sobre n.
tá? Que é o que aconteceu aqui, né? Tá. Bom, entre as relações trigonométricas que surgem por aí, né, nós temos, alguns chamam de relações trigonométricas derivadas. E aí, no contexto, usar a palavra derivada pode criar, dizer assim, duas palavras iguais para falar de coisas diferentes, né? Mas são algumas relações trigonométricas importantes que têm como origem as funções seno e cosseno, né? Que são a tangente, cotangente, secante e cossecante. Tá? Elas de vez em quando aparecem por aí, né? Na modelagem de problemas, eu vi bastante secante. Basicamente, na hidráulica, eu via bastante dessas modelagens, mas como o professor de vocês é um pouco mais dessa área de hidráulica, para ele é mais comum isso lá. Mas pode ter outros lugares por aí que isso apareça bastante. Então, essas funções, assim como a tangente, que é a nossa boa e velha declividade, né? Elas são funções trigonométricas que são construídas a partir de senos e cossenos. Tá. E por causa disso, né, elas têm as suas relações, né? E aí nós vamos começar a olhar para elas, e aí eu chamo a atenção de vocês da tabela de identidades trigonométricas. Onde é que está essa tabela de identidades trigonométricas? Ela está junto da tabela de integrais lá da aba da aula passada, né? Na tabela de integrais, que vocês viram semana passada, tinha do lado esquerdo as integrais e do lado direito as identidades trigonométricas. Então, são algumas das identidades, tem várias identidades, né? Em equações, na terça-feira, eu criei um problema lá de última hora e acabei precisando usar uma identidade que não tinha, por exemplo, nessa tabela aqui, né? Mas isso foi né, tirado assim, tirei de última hora, a questão eu não vi isso. Que daí são aquelas somas de arcos, seno A, seno B, né? Seno de A mais B, enfim. Também tem essas identidades, a gente poderia botar, sei lá, duplicar essa tabela aqui com outras propriedades da trigonometria. Tá, mas essa tabela aqui de identidades trigonométricas, ela já é suficiente para o que nós precisamos aqui. Bom, então se eu for resolver a integral da tangente, se a gente olhar lá para a tabela de integrais, a gente não tem por onde começar, porque lá só tem seno, cosseno, tem secante ao quadrado, não tem tangente, né? Você vai olhar lá, não tem tangente. Então, vamos ver aqui. Ó, se eu olhar para a tabela básica, onde é que tem a tangente? Bom, na linha 9, mas a linha 9 a tangente é resultado, a tangente não é o ponto de partida. Então, a gente não tem na tabela, né, o que nós queremos, nós temos que correr na tabela de integrais o que queremos, nós temos que dar uma adaptada na integral. Uma forma de fazer isso é usar identidades trigonométricas. Por exemplo, no caso da tangente. Se eu pegar a linha 2 da tabela de identidades, eu sei que a tangente é seno que divide cosseno. Né? Então, da tabela 2 eu sei, da linha 2 eu sei isso, né? Que é a tangente, a divisão do seno pelo cosseno. Dessa maneira, eu posso escrever a tangente, a integral da tangente, como a integral do seno que divide cosseno. Então, o problema que era a integral da tangente, agora é resolver a integral do seno que divide o cosseno. E aí eu vou olhar para a tabela de integrais. Porque daí, quando eu olho para a tabela de integrais, quando eu vou resolver a integral do seno pelo cosseno, eu vou me deparar ou com as duas linhas, a linha 7 ou a linha 8, uma das duas. E a gente vê o seguinte, que não vai ser por uma das duas, né? Porque na 7 ou na 8 tem só seno ou tem só cosseno. Então vai ter que ser, não pode ser a 6, não pode ser a 5, então vai ser a 3 ou a 4, né? E na verdade é a 4. Por que é a 4? Porque a 4, o denominador é o U.
E o numerador é a derivada do denominador, né? Então, o que eu sei? Que se o u for cosseno de x, quem é o du? Quem é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno de x dx. Ah, professor, mas lá em cima só tem seno. Ok, já está suficiente. O menos a gente dá um jeito. E é isso que nós vamos fazer. Então, se eu tenho, né, a integral é seno de x cosseno de x dx, né, vamos fazer direitinho. Seno de x dx. E embaixo eu tenho o cosseno de x. Então, o que nós temos aqui? Surgiu um sinal negativo, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno, então eu vou ter que colocar um sinalzinho negativo. Eu multipliquei por menos aqui. Se eu multiplico por menos dentro da integral, para compensar essa multiplicação por menos, lá fora eu vou ter que multiplicar por menos, porque menos vezes menos dá mais, ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então vai ter um sinalzinho negativo aqui fora. Tá, então menos seno de u menos seno de x dx, menos seno x dx corresponde ao du. E cosseno corresponde ao u. Tá ok, né? E aí nós conseguimos colocar no modelo que nós queríamos. Então, consegui colocar no modelo que eu queria. Eu tenho o du. Né? Então, isso aqui tudo corresponde ao meu du. O cosseno corresponde ao u. Então, eu tenho menos o logaritmo do módulo, né? Do módulo do u. Que eu estou aplicando, né, o modelo da linha 4. Ok, quem é o u? Bom, o u, nós sabemos quem é. O u é o cosseno de x mais c. Tá. Tá perfeito, tá ok. Não tem problema. Tá. Só que quando eu pego esta expressão aqui, menos o ln do cosseno de x, que é o que nós tínhamos ali, a gente pode, quem for mais observador com aquela tabela que vocês têm lá no Moodle, vai ver que embaixo, né, no lado direito, embaixo tem uma tabela de propriedade dos logaritmos. E aí tem uma propriedade dos logaritmos que ela pode ser inquietante, que é essa tabela que a flechinha está chamando ali, que é quando eu tenho menos log de A. Quando eu tenho um menos na frente, esse menos ele faz algo desse tipo aqui. Né? Faz algo desse tipo. Tá. E aí o que acontece? Né? Se eu tinha menos log do cosseno de x, apliquei a propriedade dos logaritmos e fiquei com ln de 1 sobre o cosseno de x. Né? Porque daqui para cá, eu apliquei a propriedade menos o log de um número a é igual ao log de 1 sobre a. Ok, então essa foi a justificativa para eu fazer isso. Então, o sinal de menos faz essa transformação. Tá. Agora, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para a linha 4 da tabela da identidade trigonométrica. Na linha 4 da identidade trigonométrica, eu sei que 1 sobre cosseno é secante. Então, eu vou concluir que o logaritmo é a secante de x. Né? Ou seja, portanto,
Portanto, a integral, se alguém quiser completar na tabela, de x é secante, é logaritmo, né, professor? Logaritmo de quem? Da secante de x mais c. Tá? Então, é uma situação, né, que a gente vai ter que aplicar outras identidades. Poderia ter deixado, né, poderia ter terminado aqui, poderia, tá correto? Tá correto. Mas por que a gente vai um pouquinho mais? Porque nesse pouquinho mais, o que nós temos, né? Se você pega um livro de cálculos, você pega uma tabela, um livro de física, né? Lá aí tá lá, integrado a tangente a logaritmo do secante. Bom, mas como chega a isso, né? Então a gente aplica. Então, só aqui a gente basicamente, né, depois ficou aplicando, jogando com propriedades de trigonometria e dos log. Bom, vamos lá. Então, essa aqui. Essa aqui é uma integral monstrinho. Fale. Não tinha ficado com medo agora. Eu fiquei com medo olhando assim. Então, para integrar essa integral monstrinho aqui. Essa integral monstrinho aqui, ela é só monstrinho de Araque. Tá. Vamos lá. Tá. Primeira coisa que a gente olha quando a gente olha para ela é dar uma, vamos dizer assim, dá uma ajeitada nela. Vamos ver o que a gente pode escrever de diferente. Porque eu tenho, na verdade, 1 sobre um denominador, né? Então eu poderia pensar o seguinte, eu poderia ver que o que está dentro da integral nada mais é do que 1 sobre cosseno ao quadrado vezes 1 sobre aquela raiz, né? Na verdade, é isso que a gente tem. Né? Na verdade, simplesmente eu peguei o que está aqui e reescrevi. Tá. Para que isso? Bom, o que acontece com esse 1 sobre cosseno ao quadrado? Esse 1 sobre cosseno ao quadrado, eu posso fazer 1 sobre cosseno e elevar tudo ao quadrado, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Né? Cosseno ao quadrado é cosseno. Né? Ok. Então, eu posso olhar para o que está dentro desse parênteses. E quando eu olho para o que está dentro desse parênteses, eu vejo a linha 4. Né? Na linha 4... Né? 1 sobre cosseno é secante. Então, eu vou ter que 1 sobre cosseno é secante. E aí, então, o meu problema, que era 1 sobre cosseno ao quadrado raiz, na verdade, fica que secante ao quadrado vezes aquela fração. Ou seja, secante ao quadrado dividido pela raiz. Então, na verdade, o problema que nós temos que resolver é esse aqui. O que nós temos que ter medo, né, ou e a gente vai, é quando o argumento das funções, e o que é o argumento das funções? É o que está dentro das funções, né? O argumento de uma função, e isso também vale quando você cria uma função, sei lá, no C, você vai ter argumentos dessa função. Quando os argumentos das funções que nós estamos trabalhando, aqui nas funções trigonométricas, eles são diferentes. Quando os argumentos das funções trigonométricas de uma integral são diferentes, nós temos problemas, e problemas sérios. E aí não tem tabela que resolva. Aí nós temos que partir para outras, até tem tabela que resolva, tá? Mas é melhor partir para outra metodologia. Não é o nosso caso, a gente não vai trabalhar com esse tipo de problema. Né? E eu sei que tem umas integrais lá de seno de, sei lá, seno de mx, cosseno de nx, né? Tem umas relações para isso, talvez alguém precise disso em algum momento. Eu lembro de ter usado isso 1 ou 2 vezes na minha vida, essas tabelinhas, mas não é o nosso caso aqui. Né? Quando a gente tem integrais muito cabulosas, quando, por exemplo, temos problemas de
de argumentos que não são, que são diferentes, a gente tem que partir para metodologias com o método numérico, né? Lá no cálculo numérico a gente consegue resolver qualquer integral. A gente não tem medo de integral lá, tá? Porque lá as integrais podem ser resolvidas por métodos do cálculo numérico. Bom, mas isso é para quando chegar no cálculo numérico. Tá. Então, aqui dentro, né, minha secante de πt e aqui minha tangente de πt. Então, a gente não tem medo delas. Tá. Por onde nós vamos ir? Quando eu olho para essa integral, a gente vai ter que olhar, essa integral vai ser resolvida por essa tabela. A primeira coisa que nos vem à cabeça é a linha 9, porque eu tenho uma secante ao quadrado. Tá? Então, tem uma secante ao quadrado. Então, é o que vem na minha cabeça, é a linha 9. Tá, se é a linha 9, quem vai ser o U? U vai ser o πt. Ora, mais a derivada de U vai ficar πdt. E o que eu faço com a raiz? Mas a linha 9 nos dá uma indicação, nos dá uma pista. Qual é a pista que a linha 9 nos dá? Né? A linha 9 nos dá a pista se eu olho no sentido contrário. Como assim? Em vez de olhar no sentido de ler as coisas, integral, de secante ao quadrado, se eu olhar no outro sentido. Né? Qual o sentido? No sentido da derivada. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Ou seja, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se a derivada da tangente é secante ao quadrado, o que pode acontecer? A derivada de 1 mais tangente vai ser o quê? Vai ser derivada de 1 é 0. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vai ficar derivada da secante ao quadrado de πt vezes a derivada de πt. A derivada de πt vai ser π. Então, a derivada do que está aqui dentro é π secante ao quadrado πt. Isso é interessante. Porque se a derivada é secante ao quadrado, eu tenho uma secante ao quadrado aqui em cima. E aí, então, nós vamos mudar de linha, porque o modelo que se encaixa aqui deve ser o primeiro. Porque se dessa maneira, se o U for tangente de πt, o du vai ser secante ao quadrado de πt, dt. Então, nós vamos mudar para o modelo de cima, né? Ou seja, então eu estava aqui. Então, nosso modelo é o modelo da linha 1. Ou seja, eu vou trabalhar com com uma potência, né? E aí é tranquilo, né? Porque se é uma potência, a minha tangente, 1 mais tangente, na verdade eu tenho aqui, agora 1 mais tangente elevado na menos 1/2. Então aqui eu tenho U, e aqui eu vou ter o du. Vamos ver. Então, se eu vou ter que multiplicar, né, a minha integral só por π, né? Porque eu tenho esse π aqui fora. Então, eu vou multiplicar dentro e fora. Eu multiplico dentro por π e pago o preço lá fora. O preço lá fora é 1 sobre π. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho π secante ao quadrado de πt dt, corresponde a um du, e 1 mais tangente corresponde a um u. E aí eu paguei o preço do 1 sobre π. Então, agora, nós conseguimos aqui fazer a substituição completa, né? Então, isso aqui, o que está em azul corresponde ao U, e o que está em verde corresponde ao DU, né? Ok. E aí, então, é 1 sobre π, né? U na menos 1/2 mais 1, menos 1/2 mais 1. E aí, o que acontece, né? Menos 1/2 mais 1 é 1/2.
E aqui eu faço a multiplicação inversa. Quando eu faço a multiplicação inversa, vai ficar 2 sobre π, vezes a raiz de u. A raiz de u é 1 mais tangente de πt, certo? Então, ela era feia? Era. Era horrorosa? Era. Bota medo? Bota. Mas, como nós temos aqui dentro os mesmos argumentos, não precisa ter medo, né? Só fazer uma coisa aqui. Tá. Então, não precisa ter medo. Tá. Então, vamos terminar aqui. Tá. Então, por fim, né, então vimos um pouco dessas... Vimos, então, algumas das relações, das funções trigonométricas que dependem do seno e cosseno, e tem algumas identidades trigonométricas que são as relações entre seno e cosseno, né, que é a primeira, que a gente chama... Alguns chamam de relação fundamental de trigonometria, e essa relação aqui é uma relação bem importante, tá? Ela é uma relação bem importante, ela surge por aí, tá? Essas duas relações aqui, a gente vai usar elas na aula, assim como essa. E essa aqui também é uma relação que, vamos dizer assim, vem, né? Vem no sentido de que eu posso fazer alguma modelagem, né, algébrica, né? Aqui, nessa primeira equação, eu vou chegar nessa equação aqui de baixo. Tá? E ela é uma relação que aqui está entre secante ao quadrado e tangente. Então, essas aqui são outras relações, e poderiam surgir outras relações daqui. Mas essas são as principais relações e as relações que a gente vai usar, né? São as relações que vocês têm também lá na tabela de identidades. Tá. Então, na pré-aula, né, nós víamos um pouco dessas relações. Então, por exemplo, o que ele dizia? Por exemplo, essa relação aqui não está ali na lista anterior, né, nessa lista aqui. Não está aqui. Mas é uma relação importante, que diz o seguinte, que se o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de x, ambos de x, né? E pela relação fundamental da trigonometria. O que é a relação fundamental da trigonometria? A relação fundamental da trigonometria é essa aqui, cosseno de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Que é essa relação aqui. Relação fundamental da trigonometria. O que nós podemos fazer? Bom, vamos supor o seguinte, se eu pegar, né, se eu vou olhar para as minhas respostas. Bom, as minhas respostas estão todas em cosseno. Então, se as minhas respostas estão todas em cosseno, eu vou fazer seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, o que a gente pode fazer? Né? No lugar do seno, eu vou fazer cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno, ou seja, menos 1 mais cosseno ao quadrado de x, né? Ou seja, eu tenho menos, então vai trocar o sinal. Bom, o objetivo do problema é calcular o cosseno ao quadrado. Então, vamos lá. Cosseno de 2x igual cosseno ao quadrado, vou ter 2 cosseno ao quadrado. Menos 1. Tá, se o meu objetivo é isolar o cosseno de 2x, eu vou ficar como? Eu vou ficar com 2 cosseno ao quadrado de x. Se eu quero isolar o cosseno ao quadrado de x, então eu vou passar esse menos 1 para o outro lado positivo. Então vai ficar 1 mais, posso escrever assim, ou assim, eu vou escrever assim, cosseno de 2x mais 1. Tá, então se o 2 está multiplicando, esse 2 passa a dividir. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a cosseno de 2x mais 1 dividido por 2. E isso pode ser escrito dessa maneira. Isso pode ser escrito como 1 mais
cosseno de 2x sobre 2, que é o que está aqui. E isso pode ser escrito como 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. Também. Então, são formas equivalentes de escrever a mesma coisa. Certo? Bom, e aí nós, na verdade, nessa questão aqui, nós deduzimos essa relação aqui. Né? Ou seja, aqui nós acabamos de deduzir, né, essa relação aqui. Para deduzir essa relação aqui, nós só faríamos o contrário, né? Isolaríamos o cosseno e aí chegaríamos... se chega a essa relação aqui. Tá. Pois bem, na pré-aula, ainda nós ficamos com essa questão aqui. Então, para resolver a integral, é necessário aplicar a identidade trigonométrica. No caso, né, a que foi apresentada na questão anterior. Aplicando a identidade anterior, ou seja, qual foi apresentada anteriormente? Cosseno ao quadrado. Então, sec o cosseno ao quadrado de x é... vou pegar a minha relação anterior. Pode ser dada dessa maneira. Né? Se é assim, pode ser assim, pode ser assim. Tanto faz. Tá. Se eu pego, né, se eu sei que cosseno ao quadrado é igual a isso, então eu posso reescrever a integral. Cosseno ao quadrado como sendo a integral de 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. Ou seja, isso aqui pode ser 1 meio da integral de 1 mais cosseno de 2x. E isso corresponde à letra B. Certo? Então, é uma forma de resolver a integral, né, usando a identidade trigonométrica, né, na verdade é a única forma que nós temos, né, de usando essa identidade aqui, certo? Bom. Mas tem a questão 3 do pré-aula e aquela questão de um seno ao cubo. Bom, calma, vamos chegar lá nela. Então, vamos, antes de ir para o intervalo, vamos terminar essa questão aqui, né? Vamos agora resolver ela. Então, a gente já tinha visto que cosseno ao quadrado de x é 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. Então, se eu for resolver essa integral aqui, nós já vimos que, então, isso aqui corresponde a 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. E aí, então, nós temos o seguinte, né? Nós temos 1 meio vezes a integral de dx, que vai ficar 1 vezes dx é dx, mais 1 meio da integral de cosseno de 2x dx. Tá. A integral de dx é simples, né? A integral de dx é o próprio x. Mais 1 meio. Quem é a integral do cosseno de 2x? Bom, o cosseno de 2x, vamos lembrar, o u é 2x. Então, meu du é 2dx. Então, para eu fazer a substituição, né, eu tenho cosseno de 2x dx. Né? Para eu colocar no modelo, eu vou multiplicar aqui por 2 e 1 meio aqui fora. Qual o modelo que eu vou colocar? 1 meio do cosseno de u, e aqui eu tenho du. Bom, quem é o cosseno de u du? Então, vai ficar 1 meio, integral do cosseno é seno de u. Bom, o meu u era 2x, então vai ficar vezes 1 meio de seno de 2x. Eu coloquei aqui fora, porque eu já imagino que nesse momento, essa integral aqui a gente já pode fazer ela mais rápida, né? Integrais básicas, seno, cosseno, exponencial, quando elas são assim,
simplesmente derivou aqui, deu 2, então lá fora vai 1/2. Então, é a resolução dessa integral. Tá, e mais c, né? Mais a constante c. Então, vai ficar 1/2 de x mais 1/4 de seno de 2x mais c, né? Sem mistério. Certo? Vamos fazer um intervalinho. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo ainda. Eu vou deixar para vocês nesse intervalinho. Eu vou parar de gravar. Beleza. Aqui. Tá. Então, nós tínhamos esse probleminha aqui, né? Então, seja a região limitada pelas curvas, né? O que ele quer? Então, a região foi limitada pelas curvas e ela sofre uma rotação em torno do eixo das abscissas, e ele forma aquele sólido, né? Tá. Então, que região é essa? Vamos só ler, né? Vamos ver as equações e ver no gráfico. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho y igual a seno x, y igual a seno x, tá? Essa curva em verde. Y igual a 0 é essa curva aqui. Né? E isso está variando de 0 até π. Então, ele fechou a parte de baixo e fechou a parte de cima. Então, a minha região é essa aqui. Tá, quando ele gira em torno do eixo do x, ele vai me formar esse sólido. E o problema, então, está pedindo o volume desse sólido. Então, tá. Então, para calcular o volume desse sólido, a gente tem que lembrar da formuleta do volume. Né? Então, o volume é π integral, vai ser integral de 0 até π, né? Vamos integrando de 0 até π, de quem? Da função ao quadrado. Então, seno de x elevado ao quadrado de x. Tranquilo, né? Então, esse aqui é o nosso problema. Que, no final das contas, é seno ao quadrado de x. Tá. Então, para resolver esse problema, nós vamos ter que recorrer à tabela de identidades trigonométricas. Né? E aí, como a gente já viu antes, né, nós estávamos trabalhando com a linha 9 dessa tabela de identidades, nós vamos usar a linha 8. Usando a linha 8, o que eu sei da linha 8? Que seno ao quadrado é 1 menos cosseno dividido por 2. Né? 1 menos cosseno de 2θ. Né? Porque eu tenho θ, ali dentro vai ser 2θ. Então, eu substituo, né, o seno de x por essa expressão. Seno ao quadrado, no caso, é o seno ao quadrado, né? Ele está dizendo que é seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado eu vou substituir por 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. E eu posso reescrever esta expressão dessa maneira. Que é a mesma coisa, né? Porque, né, aquilo que nós tínhamos dito antes, né? Se eu escrever desta maneira, é a mesma coisa que eu fazer 2x, que é a mesma coisa que 1/2 menos 1/2 de cosseno de 2x. Mesma coisa, né? Tanto faz. E aí, então, nós podemos resolver a integral. Ou seja, se eu tenho uma integral de uma soma, eu tenho a soma das integrais. Né? E aí, o que aconteceu? Eu vou ficar com π vezes 1/2, vai ficar π sobre 2, dx. Né? Se eu tenho π vezes 1/2, menos 1/2, vai ficar menos π sobre 2, cosseno de 2x. Então, a nossa integral, né, se resume a... Né, começamos aqui, se resume a isso aqui. Então, aqui nós aplicamos a identidade. Né, e aqui, manipulação algébrica e propriedade da integral. Tá. E agora aqui... Deixa eu ver uma coisa.
nós vamos daí resolver a integral efetivamente. E aí é pela linha 7, né? Então a gente já viu que a integral do cosseno de 2x, que a integral do cosseno de 2x é 1/2, né? Então vamos resolver ela por partes. Então vai ficar 1/2 π sobre 2. Essa integral aqui vai ficar vezes x de 0 até π, menos π sobre 2, vezes... Bom, aqui vai ficar, então, 1/2 de seno de 2x de 0 até π. Então, lembrando, né? Eu estou usando a linha 7. Se eu estou usando a linha 7, o meu u é 2x. Então, o meu du é 2dx. Então, se eu multiplico aqui por 2, lá fora eu tenho que multiplicar por 1/2, e aí sim eu vou ter 1/2 de seno de 2x. Ok. Agora, então, é distribuir os limites. Então, vai ficar π, que divide 2. Então, o limite superior era π, o limite inferior era 0. Menos π, que divide 2. 1/2. Seno de 2 vezes π, menos seno de 2 vezes 0, que é 0, né? Tá. Então, agora vamos fazer a continha. π menos 0 é π, né? Então, eu vou escrever aqui π. Então, π sobre 2 vezes π, o volume vai ser π ao quadrado sobre 2. Tá. Agora vamos olhar para a trigonometria, né? Da trigonometria, vamos pegar o ciclo trigonométrico, vamos pegar aqui uma outra caneta. Vou pegar essa caneta aqui. O que é o ângulo de 2π? O ângulo de 2π é o ângulo de 360, né? A volta completa. Então, se ele começa aqui, né? E aqui o seno é 0, ele vai dar uma volta completa e vai voltar no mesmo lugar. Num lugar onde o seno é 0. Então, o seno de 2π é 0. Bom, e o seno de 0 também é 0. Então, esta parcela aqui é 0. Né? Dessa maneira, o volume é π ao quadrado sobre 2 unidades de volume. Tá? Sem mistério. Bom, pode botar na calculadora, também não vai funcionar perfeitamente. Tá. Agora vamos olhar para essa situação aqui. Bom, é uma situação que a gente já fez, só ela tem um detalhezinho, que ali é o 3x, né? Qual é o detalhezinho? Se eu olhar para a identidade 9, eu vejo que eu estou trabalhando com um ângulo de θ, né? Meu θ, aqui é θ e aqui é 2θ. Então, quem seria o meu θ? O meu θ aqui é 3x. Então, se aqui dentro eu tenho 2θ, então quanto é que é? 2 vezes... Aqui eu tenho 2θ. Porém, se o meu θ é 3x, então vai ficar 2 vezes 3x, então vai sobrar 6x. Tá? Então, essa relação aqui, nós temos que ter cuidado. Aqui é θ e aqui é 2θ. Então, se o meu θ aqui é 3x, aqui eu tenho 2θ. Então, o 2θ é 6x. E aí, então, volta para aquela situação que nós tínhamos anteriormente. Eu tenho 1/2 mais 1/2 de cosseno de 6x. Né? Só esse detalhezinho aqui. Não entendi, professor. Explica novamente, por favor. Ó, se o θ... O que nós temos ali? Ó? A identidade é cosseno ao quadrado de θ igual a 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Tá, então, cosseno ao quadrado de 3x. Então, o meu θ corresponde ao 3x. Então, eu tenho
1 mais cosseno de 2 vezes θ. O θ é 3x sobre 2. Então, cosseno ao quadrado de 3x é 1 mais 2 vezes 3, 6. Cosseno de 6x sobre 2. É isso que aconteceu. Então, no lugar de cosseno de 3x, nós vamos substituir. E aí, então, como é 2θ, se o θ é 3x, 2θ é 6x. Essa é a questão. Tá? Bom, e aí a integração segue da mesma maneira que nós tínhamos feito anteriormente, né? Então, se o θ era 3x, né, 2θ tem que ser 6x. Tá. Aí, o que aconteceu daqui para cá? Eu tinha 1 mais cosseno de 6x que divide 2, né? Então, isso é a mesma coisa que 1 meio, que é esse meio aqui, né? Que é aquela situação que nós já tínhamos conversado anteriormente, né? Se eu tenho 1 mais cosseno de 6x dividido por 2. Isso aqui pode ser 1 meio de 1 mais cosseno de 6x. Ou 1 meio vezes 1, 1 meio. 1 meio vezes cosseno vai ficar mais 1 meio vezes cosseno de 6x. Então, o que aconteceu aqui? Poderia ter feito isso direto, como eu fiz aqui, pode, ou pode fazer esse passo a passo, tanto faz. Tá? Bom, e na sequência, o que acontece? Aí na sequência, aí nós temos eu tenho a integral de uma soma, eu tenho a soma das integrais, né? Então, eu tenho a integral de 1 meio dx, vai ficar 1 meio integral de dx. Se eu tenho a integral de 1 meio cosseno de 6x, vai ficar 1 meio cosseno de integral de 6x, né? E aí, o nosso problema está em resolver essa integral. Tá, então vamos ver o seguinte. Então, vou escrever aqui. Eu tenho 1 meio integral de dx mais 1 meio da integral de cosseno de 6x dx. Tá. Então, essa integral aqui é 1 meio vezes a integral de dx, que é x, mais 1 meio. Tá, vou pegar uma outra cor aqui. Então, eu vou estar olhando para a linha 7, né, da minha tabela. Então, se eu estou olhando para a linha 7 da minha tabela, eu vou verificar o quê? Que o U é 6x. Então, o meu DU é a derivada de 6x, é 6dx. Então, se eu multiplico aqui por 6, né, então eu vou ter a integral do cosseno de 6x, U, 6dx, du. Né? Então, se eu multipliquei aqui por 6, lá fora eu vou ter que multiplicar por 1/6. Então, sobrou 1 meio de x, né? Vamos voltar para a cor vermelha. Aí eu vou ter x sobre 2 mais 1 sobre 12. Né? A integral do cosseno é seno, seno de u. O U é 6x, então vai ficar seno de 6x mais a constante C. E aí está resolvido. Não dá para fazer mais nada. Certo? Tá aqui. Então, é simples. É aplicar a identidade trigonométrica e depois ir algebrizando, né? Tá. Lá na pré-aula, tinha ficado essa questão aqui. A questão diz o seguinte: para resolver a integral de seno ao cubo de x, sugere-se considerar que seno ao cubo é seno vezes seno ao quadrado. Segundo, a relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Dessa forma, a integral resulta. Tá, então vamos ver o seguinte. Então, a primeira coisa que ele disse para nós ali, que era para considerar, segundo o que está no problema, considerar que se eu tenho seno ao cubo, então eu tenho seno de x
vezes seno ao quadrado de x dx. A segunda coisa que o problema diz para nós é que se eu tenho seno ao quadrado, eu posso usar essa relação. De que maneira? Onde eu tenho seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Ou seja, esse cosseno que está do meu lado esquerdo passa para o lado direito negativo. Então, eu tenho integral de seno de x vezes, né, substituindo, né, pela identidade, sobrou 1 menos cosseno ao quadrado de x dx. Agora, eu vou distribuir. Então, vai ficar seno de x vezes 1, seno de x, menos seno de x vezes cosseno ao quadrado, vai ficar seno de x vezes cosseno ao quadrado de x, tudo isso vezes dx. Bom, eu tenho a integral de uma soma, então eu tenho a soma de integrais. Eu tenho seno de x dx menos a integral do seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Tá. Beleza. Então, bom, aqui nós vamos ter que aplicar tabelas, né? Então, o que nós vamos aplicar da tabela? Bom, eu tenho duas integrais. Eu tenho a integral 1, vou escrever elas de cores diferentes. Vou pegar a integral verde, vou chamar de integral verde, essa aqui, que eu vou chamar de 1. Eu vou escrever aqui de verde. Integral verde. Eu vou pegar a azul. A integral azul. Então, são duas integrais. Ok. Bom, como eu estou com a caneta azul no momento, então eu vou resolver primeiro a integral azul. Então, a integral azul é integral de seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Tá. Uma integral como essa a gente já viu na primeira parte da aula, né? Eu tenho seno e cosseno ao quadrado. Quando eu tenho esse quadrado, é como se eu tô considerando uma potência, né? Ou seja, eu tenho de x elevado ao quadrado de x. Então, o que nós vamos fazer, né? Então, vamos lá. Integral de seno de x. Seno de x ao quadrado de x. O que nós vamos supor? Nós vamos supor que o u é o cosseno de x. Se o u é o cosseno de x, quem vai ser o du? O du vai ser a derivada, menos seno de x dx. Então, o que nós podemos reorganizar? Nós podemos reorganizar da seguinte maneira. Eu vou ter cosseno de x elevado ao quadrado vezes o seno de x dx. Tá. Então, vou pegar aqui uma outra corzinha. Então, para eu poder fazer a substituição, aqui eu vou ter que multiplicar por menos 1, por causa desse sinal negativo. Portanto, lá fora também vou ter que multiplicar por menos 1. Vai ficar menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Então, eu vou ficar com menos, né? Menos quem? A integral, né? A integral ao quadrado, né? De quem? Vou botar aqui o quadrado aqui. Do u, du, né? Vamos botar de preto. Então, cosseno de 2x, ou melhor, cosseno de x ao quadrado é u. E tudo isso aqui, menos 1 seno de dx, menos 1 seno de dx é o du. Então, nós temos agora, né, o modelo da potência, onde eu vou ter integral de u ao quadrado, vai ficar u ao cubo sobre 3. Mais a constante, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos
O U é cosseno, então menos cosseno ao cubo de x sobre 3 mais a constante c. Né? Vou botar aqui da cor azul, que é o que nós estamos resolvendo, a integral azul. Então, a integral azul menos cosseno ao cubo de x sobre 3 mais a constante c. Então, está resolvida a integral azul. Tá. Falta a verde, que é a mais simples. Tá. A verde... Vamos pegar a verde. É a integral de seno de x dx. Bom, aí nós vamos ter que olhar na tabela, né? A integral da tabela, o que a gente sabe da tabela? Que, vamos olhar, vamos ver se a gente acha uma tabela aqui. Bom, a integral do seno é menos cosseno. Então, isso aqui vai ser menos cosseno de x mais c. Então, agora a gente vai juntar todo mundo, né? O verde e o azul. Então, o resultado aqui... Vou fazer aqui. Então, fazendo a soma, eu vou ficar com menos cosseno de x menos, vou botar o outro verde, esse azul aqui é muito escandaloso. Esse aqui, menos cosseno ao cubo de x sobre 3, que é o azul, né? Eu estou juntando todo mundo. Igual, né? Isso aqui, então, é igual à nossa integral. Eu juntei o verde e eu juntei o azul. Ah, mas tem um sinalzinho de menos, né? Menos o azul. Então, se é menos o azul, né? Aqui é menos, então aqui é mais. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tinha menos. Então, eu tinha aqui menos, né? Porque era o verde menos o azul. Então, opa. O azul era menos. Ó. Menos cosseno ao cubo de x sobre 3. Mais a constante c, né? Essas constantes a gente sempre vai somando no final ali. Tá. Beleza. Então, o que vai acontecer? O finalmente disso aqui vai ficar menos cosseno de x, menos e menos, mais cosseno ao cubo de x sobre 3. Certo? E aí ficou o finalmente. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Menos cosseno x, mais cosseno ao cubo, que é essa resposta aqui. Certo? Tem bastante coisa, mas tem umas coisas a dizer. Só vou botar um espaço em branco para eu poder escrever. Tá. Tem algumas coisas a dizer. Bom, essas integrais de seno e cosseno, vamos chamar as potências. Potências de seno. As potências de seno e cosseno. Do tipo integral de seno na potência x dx, integral de x dx, né? Bom, a gente trabalhou basicamente só com P igual a 2 e P igual a 3. Dá para fazer 4, 5 e dá para fazer bastante coisa. Mas eu não vou entrar nesses méritos, né? O que é importante a gente ter claro? Que quando esse P for,
né, a potência for par, isso nós vimos quando nós estávamos usando quando P igual a 2, né, quando a gente começou a resolver o nosso problema lá de integral de seno ao quadrado, integral de cosseno ao quadrado, nós vamos sempre usar, né, as relações, nós vamos começar a sair por essa identidade aqui. Então, nós começamos a resolver o problema por essa identidade. Esse P é ímpar, e aqui nós fizemos apenas um exemplo, e eu não vou fazer outro exemplo, com 5. E também, se eu não faço, eu não vou cobrar. Né? Integral de seno na quinta, integral de seno na... Isso não vou cobrar. Mas é a questão que a gente tem que falar disso, né? Porque vocês repararam que quando eu resolvi a integral de seno na terceira, né? E se eu fosse resolver a integral de cosseno na terceira, né? Nós vamos ter que sair sempre por aqui. A saída é essa. Então, quando eu tenho uma potência par, é uma dessas saídas, é uma dessas identidades. Quando eu tenho uma potência ímpar, a saída, o início do processo, é esse aqui, certo? Então, isso é algo que a gente tem que sempre comentar. Bom, se vocês acharem por aí algum livro, coisa e tal, e quiserem se meter a resolver a integral de seno na quarta, né, de x dx, sabem por onde começar. Se quiserem, sei lá, resolver cosseno na quinta de x dx, vocês podem por onde sair. Se vocês quiserem resolver cosseno, nós falamos um pouco delas. Nós falamos no grau A, aparecia lá no grau A uns arcos tangentes, né? E aí chegou a hora de falarmos sobre elas, as funções trigonométricas inversas. E aqui, né, que seria a arco seno, a arco cosseno, a arco tangente. Tem arco secante, arco, tem todas as outras, mas nós vamos nos deter às três. E especificamente em duas. Nós vamos falar desta e desta função. Porque essas duas funções aqui, elas aparecem bastante na lida de vocês como engenheiros, né, em fórmulas, né? Por exemplo, lá na geometria analítica álgebra linear, vocês lembram lá, quem fez a disciplina, né, semestre passado, ou quem vai fazer, vai ver ainda, né, a função arco cosseno era uma função que aparecia bastante lá, né? Outra função que aparecia bastante lá na geometria analítica álgebra linear era a arco tangente. E o que essas funções arco cosseno e arco tangente faziam era determinar ângulos. Então, toda vez que se desejava determinar um ângulo, se queria determinar um ângulo de alguma coisa, se recorria, né, a essas funções, né, a arco cosseno e a arco tangente. E é para isso que elas existem, né, para determinar ângulos. Né? Arco cosseno e arco tangente estão aí para determinar ângulos. Na calculadora, elas aparecem, né, quando nós usamos a tecla Shift, né? Já vamos falar dela. Por exemplo, aqui, ele pede para determinar, ou seja, elas determinam ângulos. Vamos determinar o ângulo beta e o ângulo alfa. Como é que eu vou determinar esses ângulos? Bom, eu vou partir da trigonometria básica. O que é o cosseno? O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, ok. Então, o cateto adjacente ao alfa é quem? O adjacente é o 4. Né? E a hipotenusa é 5. Tá. Beleza. Então, a pergunta é quanto vale o alfa? Bom, para saber quanto vale o alfa, eu vou isolar o alfa. Né? E isso vai gerar, então, que o alfa é o arco cosseno. Então, até aí a gente vai escrever no papel. Depois daí a gente vai ter que fazer na calculadora. E aí, como é que eu vou fazer isso na calculadora? Como é que eu vou fazer isso na calculadora?
Bom, então, para fazer isso na calculadora, nós vamos ter o seguinte, né? Você vai lá, você tem uma tecla, que é a tecla Shift. Vou escrever isso. Aí, ó. Né? Aqui eu tenho dois modelos. Eu tenho uma HP 300 e eu tenho aqui a minha Casio 82. Todas elas se resolvem da mesma maneira. Você vai ir na Shift. Na sequência, vai na tecla do cosseno. E aí, em cima, no cursor, né? Deixa eu ver aqui. Shift, lá em cima do cursor, vai aparecer o quê? Vai aparecer cosseno menos 1. Com o parênteses pedindo o número. Então, o que é esse cosseno menos 1? Esse cosseno menos 1 é a forma como a calculadora entende ou denota no visor a função arco-cosseno. Então, se você digitar, essa é a minha calculadora aqui, eu digitar 4 que divide 5 e fecho parênteses, isso dá 0,64. Ah, professor, mas deu 0,64. E ali você está botando 37. Sim. Porque a minha calculadora, essa aqui, está marcando um Rzinho lá em cima. Então, esse 0,64 corresponde ao valor do ângulo em radianos. Então, eu tenho que mudar, né, a forma de fazer essa medida. Então... Professor, a minha deu 36,869. É porque eu arredondei. Tá? Quando eu fiz isso, eu poderia ter botado 36,86, mas eu botei 37. Então, na verdade, aqui faltou eu dizer isso aqui. Tá? Então, vou fazer aqui Shift, cosseno, 4 que divide 5, fechou. 3. Tá. 36,86,9, né? Eu poderia... Eu queria aqui chamar a atenção de um número bem inteiro, bem bonito. Então, mas a resposta é exatamente essa, 36,87 graus, né? Você pode botar assim, aqui já é arredondado, né? Lá o pessoal do cálculo numérico adora, né? Já é arredondado aqui, eu arredondei mais ainda. Ok. Tá? Mas o ângulo é esse, 36,87. Aproximadamente 37 graus, certo? Descobrimos por calculadora. Tá. Como é que eu vou fazer o beta? Posso fazer por cosseno? Porque eu sei fazer por arcosseno. Então, vou fazer por arcosseno. Então, quem vai ser o cosseno de beta? O cosseno de beta é o cateto adjacente, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, o beta vai ser o arco do cosseno de 3, que divide 5. Ok. Então, eu vou fazer isso aqui, vou botar 3 que divide 5 e deu aproximadamente 53 graus. 53,13. Ah, professor, mas aqui tu tá fazendo por arco cosseno, mas ali no slide tá usando a tangente. Eu só estou dando um exemplo de como a gente pode usar a tangente. E aqui não é alfa, mas sim beta. Né? Podemos usar a tangente, dá na mesma. Então, se eu fizer a tangente, se eu fizer ali, mesmo esquema, Shift, tangente de 4 que divide 3, né? 53,13, certo? Resolvido o problema. Então, ficou um problema para a calculadora. Né? A calculadora resolve o arco cosseno, o arco tangente, para nós. Tá? Mas as funções arcosseno e arcocosseno, elas têm algumas propriedades, das quais nós vamos comentar. Vamos olhar para a função
arco-cosseno. A função arco-cosseno, ela é uma função onde o domínio dela, o que é domínio? É o valor que eu posso colocar na calculadora. Ou seja, o valor que eu posso entrar com ele na calculadora. Esse domínio vai de -1 até 1. Então, por exemplo, se você pegar na calculadora e colocar shift arco-cosseno de 8, a calculadora vai dar erro. Porque a função só permite números de -1 a 1. Esse é o domínio da função, -1 a 1. Então, quando dá erro na calculadora, é um erro de domínio. Né? Eu botar qualquer número que está fugindo o domínio da função, né? A gente vê aqui que o gráfico da função, ele está sobre um domínio. Né? Ele projeta em cima de um domínio. E esse domínio é de -1 a 1. Então, eu só posso entrar, né, os números que podem entrar dentro da calculadora para calcular o arco-cosseno é entre -1 e 1. E, consequentemente, a imagem, ou seja, o valor que sai no visor, vai ser entre 0 e π. Ou seja, ele vai estar jogando os valores do eixo y, que são esses aqui. Né? Os valores que o arco-cosseno vai jogar no visor da calculadora é algo que está entre 0 e π, ou, no caso, em radianos, entre 0 e π. E se você está com a calculadora em graus, ele vai te jogar um valor entre 0 e 180 graus, certo? Por que aqui eu estou colocando 0 a π? Porque nós estamos trabalhando no cálculo, e no cálculo tudo é em radianos, né? Então, a medida de ângulo do cálculo é o radiano, porque o radiano é um número real. O grau é um número que não é real, né? É uma outra unidade medida, né? Então, é um outro departamento. Então, aqui no cálculo a gente usa o radiano. Mas eu sempre tenho que fazer essa conversão, né? Então, se eu estou trabalhando em graus na calculadora, ele vai me jogar um número que está entre 0 e 180. Tá. A função arco-tangente. A função arco-tangente, ela é um pouco maior. Né? Maior não. Menos restrições. Né? A função arco-cosseno ela é mais restrita. A função arco-tangente ela tem bem menos restrições. Ou seja, você pode entrar com qualquer número. Por isso que ela está dizendo que o domínio do arco-tangente são os reais. Então, você pode pegar qualquer número. Você pode entrar com qualquer coisa e ele vai te responder. Tá? Se você está em radianos, a imagem, o que ele vai responder é um valor que está entre -π meios e π meios. É um valor que está entre, né, esses dois valores, entre -π meios e mais π meios. Tá. Então, se você está trabalhando em graus, ele vai te jogar valores que estão entre -180, entre -90 e mais 90. Certo? Então, se eu olhar para cá, o arco tangente, melhor, o arco cosseno, ele vai trabalhar com os ângulos que estão entre 0 e π. Então, essa é a saída, entre 0 e π, com todos esses ângulos aqui. O arco tangente, ele só trabalha com os ângulos que estão entre -90, ou seja, menos π sobre 2, e mais π sobre 2. Tá? Essas são as saídas. Então, se você for colocar qualquer número na calculadora, ele vai te jogar valores entre -π sobre 2 e mais π sobre 2. E isso indica que a função arco tangente tem duas assíntotas. Isso é um assuntinho lá do cálculo 1, né? A assíntota é quando eu faço o limite indo para mais infinito ou menos infinito. Se ele vai para mais infinito, o limite vai ser π meios. Se eu faço o limite para menos infinito, vai ser menos π meios. E isso a gente faz, esse limite a gente faz olhando para o gráfico, né? Então, se eu estender isso aqui, essa reta,
Essa reta não. Essa curva em nenhum momento vai ultrapassar o pontilhado. Nunca vai ultrapassar o pontilhado. E esse nunca a gente diz com toda a propriedade. Nunca vai passar o pontilhado. Né? Então, quer dizer que o limite, quando x vai para o infinito, do arco tangente vai para π meios. A mesma coisa acontece aqui. Nunca vai passar. Então, o limite de x, quando tende a menos infinito do arco tangente, é menos π meios. Tá? Beleza. É o que foi dito aqui, né? Ah, professor, tem um limite agora. Mas é feio de escrever, mas é fácil de enxergar. Né? Às vezes é feio de escrever, mas é fácil de enxergar. Bom, aí semana que vem eu vou falar, então, agora já são 21h41, né? Aí semana que vem a gente vai botar um pouco de emoção aqui, né? Vamos botar umas integrais, vamos botar umas derivadas, né? E aí a gente vai ver como é que a gente faz isso. Mas apresentei as funções para vocês, e aí semana que vem a gente dá sequência. Certo? E por hoje era isso. Para a gravação. Certo. Ô, professor. Fala. Acho que vai demorar aqui mais umas 3 aulas para liberar aquelas questões que a gente tem que apresentar. Eu já estou pensando nelas.